Oi meninas, hoje nós vamos fazer esse barradinho. Eu tô usando aqui a linha Anne e a agulha 1,75 milímetros. Bom, nós vamos fazer o nosso caseado simples mesmo, de uma ponta até a outra. Vamos casear pela frente e arrematar o trabalho. Como eu vou fazer apenas uma demonstração, eu só caseei uma parte do tecido. Bom, inicialmente nós vamos começar a fazer fora do tecido. Então, a gente vai fazer aqui o ponto inicial. E agora 7 correntes. Pegamos o trabalho pela frente, vamos soltar os 2 primeiros espacinhos. E no ponto baixo aqui do caseado, nós vamos fazer um ponto baixo para prender as 7 correntes que nós fizemos. Agora, nós vamos subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Viramos o trabalho aqui para o avesso e vamos caminhar fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Agora, nós vamos subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, viramos o nosso trabalho para frente e agora nós vamos caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, nós temos aqui um total de 8 pontos altos nas 2 carreirinhas. Agora, nós vamos fazer 5 correntes. Soltamos aqui 2 espacinhos. E no ponto baixo do caseado, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos subir 5 correntes, sendo que 3 correntes é para dar a altura de um ponto alto e mais 2 correntes de intervalo. Nós vamos virar o nosso trabalho aqui para o avesso e nessa carreirinha aqui de 5 correntes que nós fizemos anteriormente, nós vamos fazer um ponto alto aqui dentro, para formar um ponto tela. Agora, nós vamos fazer 2 correntes e um ponto alto no primeiro ponto de base. Então, nós formamos aqui 2 pontos tela. Agora, nós vamos subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e fazer mais 2 correntes de intervalo. Nós vamos virar o trabalho para frente, damos uma laçada e vamos fazer um ponto alto sobre o próximo ponto de base, para formar aqui o primeiro ponto tela dessa carreirinha aqui, ó. Agora, nós vamos fazer 2 correntes de intervalo, vamos soltar 2 correntes da carreira anterior e na terceira corrente, nós vamos fazer um ponto alto para formar o segundo ponto tela. Vamos fazer 5 correntes de intervalo. Saltamos 2 caseados e no ponto baixo aqui do segundo caseado, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, viramos o trabalho aqui para o avesso, e dentro aqui, olha só, dessa carreirinha de 5 pontos correntes, nós vamos fazer 6 pontos altos.
Então, nós temos aqui os 6 pontos altos, mais as 3 correntes, um total de 7 pontos altos. E agora, para finalizar, nós vamos fazer aqui mais um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Então, nós vamos ficar com 8 pontos altos. Vamos subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, viramos o trabalho para frente e agora nós vamos caminhando, fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Para repetir aqui, olha essa sequência aqui. Então, ficando dessa forma. Então, agora nós vamos repetir aqui essa sequência aqui, ó, dos pontos tela. Ou seja, nós vamos fazer 5 correntes. Soltamos aqui 2 caseados. No ponto baixo do segundo caseado, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais 2 correntes de intervalo. Viramos o trabalho aqui para o avesso. Dentro aqui do intervalinho, nós vamos fazer um ponto alto para formar o primeiro ponto tela. Fazemos 2 correntes e fazemos um ponto alto sobre o próximo ponto de base para formar o segundo ponto tela. Subimos 3 correntes, fazemos mais 2 para o intervalo, viramos o trabalho para frente e um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Duas correntes de intervalo, saltamos aqui 2 correntes e fazemos um ponto alto sobre a terceira corrente, para dar a altura aqui de um ponto alto. Aliás, fazemos um ponto alto. Aqui, ó. Agora, fazemos mais 5 correntes. Soltamos aqui 2 espacinhos e no ponto baixo aqui do caseado, nós fazemos um ponto baixo. Ficando aqui dessa forma. Então, agora seguida, trabalhando, fazendo essa carreira de repetição. Sobe 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Vira o trabalho. E aqui dentro do espacinho, nós vamos fazer 6 pontos altos. E um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Agora, fazemos 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Viramos o trabalho. E vamos caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, chegando lá no finalzinho do trabalho, nós não vamos fazer as 5 correntes, vamos deixar solto, porque aqui no início do trabalho também ficou solto. Então, nós vamos fazer aqui mais uma corrente para arrematar. E aqui, o que sobrar do fio do arremate depois, é só esconder passando por dentro dos pontos. Essa aqui fica, então, sendo a nossa carreira de repetição. Agora, nós vamos pegar aqui pela frente. E aqui na terceira corrente que nós fizemos para subir, ou seja, no primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo, para prender o nosso tecido. Para prender o nosso fio. Agora, nós vamos fazer 5 correntes de intervalo. Damos uma laçada. E aqui nos pontos tela, tem um ponto tela que vai ficar sempre acima. Dentro desse ponto tela, nós vamos fazer 10 pontos altos.
Fizemos aqui os 10 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 5 correntes. Passamos aqui para o próximo bloquinho de pontos altos e prendemos aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixo. Fazemos mais 5 correntes. E aqui no próximo ponto tela, nós vamos fazer 10 pontos altos. Agora, fazemos 5 correntes de intervalo. E prendemos com um ponto baixo no próximo ponto alto daquele bloquinho. Dessa forma assim. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho aqui para o avesso. Vamos fazer 3 correntes, ou 2 de intervalo, de acordo com o seu ponto. Então, no caso aqui, eu vou fazer 2 correntes. Dou uma laçada. Vou soltar esse primeiro ponto alto aqui. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Mais 2 correntes. No ponto seguinte, vou fazer um ponto alto. E assim eu vou trabalhando sobre cada ponto de base. Sempre fazendo 2 correntes de intervalo e um ponto alto em cada ponto de base. Depois de fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto de base, eu vou fazer 2 correntes e um ponto baixo sobre esse ponto baixo aqui, ó, que estava depois das 5 correntes. Agora, eu faço mais 2 correntes, dou uma laçada, vou soltar o primeiro ponto de base e no segundo eu vou fazer um ponto alto. E vou seguir caminhando como eu fiz anteriormente. Um ponto alto para cada ponto de base com 2 correntes de separação. Então, para finalizar aqui a carreirinha, eu vou fazer 2 correntes e prender aqui com um ponto baixo no último ponto alto aqui, ó. Dessa forma. Agora, eu vou fazer a última carreira. Eu viro, então, o meu trabalho aqui para frente. Vou fazer 3 correntes e um ponto baixo aqui. Naquela pontinha lá no início. Agora, dentro aqui desse primeiro intervalinho, eu vou fazer 3 pontos altos. Apenas 3 pontos altos, sem picô. Agora, nesse ponto de base aqui, no ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. E agora, eu vou fazer um picô de 3 correntes. Passo para o próximo ponto tela, vou fazer 3 pontos altos dentro dele. E um ponto alto sobre o próximo ponto de base.
E como eu tô trabalhando um ponto alto sobre o ponto de base, nesse ponto alto aqui eu vou fazer um picô de 3 correntes. Então, a regrinha é sempre a mesma. 3 pontos altos sozinhos dentro de cada intervalo e um ponto alto com picô sobre o ponto de base. Aí, chegando no ponto alto, eu faço um ponto alto com um picôzinho de 3 correntes. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma aqui pelo restante do meu leque. Bom, então agora que eu já caminhei aqui fazendo todos os pontos altos, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente de intervalo. Venho aqui no ponto baixo que eu fiz na carreira anterior, vou fazer um ponto baixo. Uma corrente de intervalo. Venho aqui no primeiro ponto alto e nós vamos repetir aqui, ó, como nós fizemos anteriormente aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto baixo. E agora 3 correntes para formar um picô. Agora, nós vamos caminhar trabalhando 3 pontos altos aqui dentro do ponto tela. E aqui, um ponto alto com picô, porque estou trabalhando sobre o ponto de base. E dentro de cada um dos intervalinhos, eu trabalho apenas 3 pontos altos. Bom, então assim que fica, é só seguir trabalhando dessa mesma forma por todo o restante do pico. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.